E também existe a culpa inconsciente. Uma culpa que seria coletiva. Aí nós já recorremos a Freud na psicanálise. Essa culpa, ela vem com o ser humano ele carrega isso coletivamente e ele carrega isso desde quando ele é constituído como sujeito. Quando nós somos crianças, nós passamos pelo complexo de Édipo, onde existe simbolicamente aquela vontade de eliminar o nosso concorrente, eliminar o nosso opositor, que seria o nosso pai, né? A figura de pai ou a figura de concorrência ali naquele relacionamento. E aí a gente quer eliminar essa concorrência para ficar só com aquela que cuida de nós, ou aquele que cuida de nós, que seria o pai, a mãe, aquele que cuida de nós. Então a gente quer aquele que cuida de nós só para nós e quer eliminar a concorrência. E aí a gente, inconscientemente, a gente elimina a concorrência de alguma maneira. Então a gente mata o pai ou o concorrente de alguma maneira. E a gente sente culpa por isso. E isso é inconsciente, nós não sabemos que a gente odeia nosso pai ou odeia nossa mãe. Nós sentimos amor e ódio pela mesma pessoa. E aí a gente tem inconscientemente o sentimento de culpa. Então aquele sentimento de culpa ele vem com a gente a vida toda. E aquele sentimento de culpa, ele nos faz achar, ter certeza que nós não merecemos nada de bom, ou não merecemos aquele sucesso que nós almejamos e que nós lutamos por ele. Então, isso é inconsciente. Nós não sabemos que temos isso e agimos de maneira inconsciente sobre isso e de maneira inocente, né? Quando a gente se vê culpado, né? A gente é inocente inconscientemente. Então, a gente já se julga culpado. Você olha no espelho e já fala culpado. Você já é o juiz que bate a sentença sobre você mesmo e fala culpado. E se a gente é culpado, a gente tem o sentimento de culpa. Não se acha merecedor da vitória, não se acha merecedor do êxito, não se acha merecedor da conquista, do sucesso. E aí a gente se sabota, a gente sabota o nosso sucesso. Não se acha merecedor do sucesso. Então, isso requer de nós, hoje, com a consciência disso, você tem uma ferramenta poderosa para parar de sabotar o seu sucesso. Você hoje tem a consciência que merece sim o sucesso. Se você lutou, se você se esforçou, se você queria aquilo e conquistou, você é merecedor do sucesso. Você alcançou o sucesso, que é lutar para alcançar um objetivo. Então você alcançou o sucesso. A realidade é que você alcançou o sucesso. Então você mereceu o sucesso. Então, chega de se sabotar. Mesmo sentindo culpa, achar que não é merecedor, você precisa aceitar a realidade. Nós precisamos aceitar a realidade. Então, a culpa, ela antecede o nosso ato, o nosso fracasso. Então, de qualquer jeito, fracassando ou tendo sucesso, nós vamos sentir culpa, porque ela é anterior a tudo que nós fazemos. Porque na teoria da psicanálise, inconscientemente, nós já somos culpados. Nós já nos julgamos culpados. Então, se você é culpado, você tem o sentimento de culpa lá desde criancinha. Então, isso já vem com a gente desde a infância, certo? E o sentimento de culpa, ele é universal. Todo ser humano se considera culpado, né? Um ser humano que é capaz de viver em sociedade, que considera as pessoas, que considera o social, que considera o outro. Porque existem seres humanos que não têm essa condição. Eles só consideram a si mesmo, eles têm uma percepção da realidade incompleta. Então, ele não tem sentimento de culpa porque ele não reconhece o outro. Quando nós somos naturais e sociáveis, nós consideramos os outros. Consideramos o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar de nós. Então, a gente sente culpa, a gente já se condena como culpado, certo? Então, nós somos seres que desejam o tempo todo, seres que precisam desejar, né? Para você levantar de manhã, você precisa desejar e precisa ser levado a querer, pelo menos comer, você precisa ir no banheiro, então você tem desejo.
nós somos seres desejantes. E diante do desejo, que eu desejo ir no banheiro, existe a ação. Eu vou no banheiro, né? Porque senão eu vou acabar molhando a roupa. Então, existe algo maior que me move. Se você realiza o desejo, você se sente feliz, se sente satisfeito, mas mesmo assim sente a culpa. Então, você queria muito tirar carteira, você queria muito fazer um curso, você queria muito aprender uma profissão, uma receita nova, aprender uma teoria, uma novidade. E aí você vai em busca daquela satisfação. Então você tem o desejo e vai em busca da satisfação do desejo. E aí você consegue satisfazer o desejo parcialmente, porque o desejo nunca é satisfeito 100%. Nós não conseguimos satisfazer 100% do desejo, porque existe aquilo que eu desejo e aquilo que eu posso realizar. E aí a gente realiza parcialmente, porque existem regras e normas. Então, nós realizamos o desejo dentro de um padrão aceitável socialmente. Então, você realiza o desejo parcialmente, realiza através de sonho, você realiza o desejo através de atitude, você realiza o desejo através de algo bom que você faz. E aí, entre o que eu desejo e o que eu realizo, existe uma diferença. E aí existe aquela culpa por ter realizado o desejo parcialmente e a culpa por não ter realizado o desejo totalmente. Então, a culpa também está ligada com a satisfação do nosso desejo parcial. Se você realiza o desejo parcialmente, você tem culpa. Se você não realiza o desejo totalmente, você tem culpa. Então, a culpa, ela é algo inerente a nós. O sentimento de culpa é algo inerente a nós. Existem pessoas que elas ficam doentes depois que elas conquistam aquilo que elas tanto almejavam. Existe casos em que a pessoa ela abre mão do que a família pensa em busca de um amor. E ela vai viver aquele amor. Então, ela pagou um preço para ela realizar aquele amor, para ela satisfazer aquele amor. E aí, quando ela está bem, mais equilibrada, mais ajustada, tem a possibilidade de fazer as pazes com aquela família, ela adoece. Ela abre mão do amor e não se acha digna de ter contato de novo com a família. Ela adoece. Ela não consegue viver os dois, equilíbrio entre o real e o ideal. Ela não consegue aquele equilíbrio, então ela adoece. E aquela doença, ela pesa, ela se condena e ela se culpa. Ela se julga culpada sem avaliar as partes. Porque um juiz, quando ele julga uma causa, ele avalia as partes. Todo juiz avalia as partes. O juiz não pode olhar só uma parte para julgar uma causa. Só que quando nós somos juízes de nós mesmos, nós somos injustos, porque nós não avaliamos as partes. Geralmente, quando nós nos culpamos, a gente só avalia o erro, ou só avalia o fracasso, ou nós só avaliamos aquela sentença pesada de culpado. Nós não avaliamos as partes. Inclusive, hoje, uma das formas que nós vamos ter de como lidar com a culpa é essa, de ser mais justo conosco, de avaliar todas as partes.